Muito bem, sejam todos bem-vindos então a mais um episódio do Conversas com Egressos, né? Para quem não me conhece, professor Marcelo Fardo, coordenador aqui dos cursos de Criação Digital e de Jogos Digitais aqui da Universidade de Caxias do Sul. E nesse programinha aqui a gente conversa um pouco com os egressos, né? A galera que se formou nos anos passados aí. E hoje tenho o prazer de receber aqui o Luiz Felipe Severnini, né, egresso do Tecnologias Digitais, sempre repito isso, hoje Criação Digital, né? A gente mudou o nome do curso, o curso segue o mesmo, mas a gente mudou lá em 2018, o curso sofreu essa mudança, sofreu não, né? Sofreu, parece que foi impactado negativamente, mas é uma mudança, a nosso ver, positiva, né? Então ele mudou de nome para Criação Digital. Mas enfim, sem mais delongas, cara, Luiz, muito bem-vindo aí, que bom te ver, que bom poder conversar contigo, já faz um bom tempo que a gente não conversa mais, né? Realmente, primeiramente, olá a todos. Obrigado pelo convite, Marcelo. Meu nome é Luiz Felipe Severnini, eu sou um egresso do Tecnologias Digitais, como o professor Marcelo falou. E sim, acho que na época que eu saí já estava em vias de se mudar de nome o curso, né? Que sempre teve uma confusão quanto ao que se tratava o curso de Tecnologias Digitais. Isso agora até estava lembrando antes de entrar na conversa. Tu lembra disso, E né? O pessoal eu lembro. confundia com tecnólogo, né? Dava umas Sim. confusões seguidas lá, né? Tu se formou em Sim, que ano, Luiz? 2017? eu me formei em 2017 e eu entrei no ano de 2011, no verão, e Uhum. concluí o TCC2 em 2016 e fui parte da turma que se formou no início de 2017 com mais 2 pessoas, o Milton e a Tati, que também são da mesma turma que eu entrei. Claro, claro, lembro deles, né? Mas enfim, para a gente continuar a nossa conversa aí, te apresenta aí hoje o que tu tá fazendo hoje profissionalmente aí. Beleza. Então, atualmente eu estou trabalhando como software engineer. Eu trabalho nessa área, assim, de desenvolvimento de software já faz uns 14 anos, estou quase chegando em 15 anos de carreira aí. Então, entrei na faculdade já trabalhando na área e eu sigo trabalhando. Nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado como contractor para fora do país, para empresas americanas. E atualmente eu estou trabalhando numa empresa do ramo de real estate, de luxo, assim, que é tipo de imobiliária de luxo, basicamente, também nos Estados Unidos. E acho que isso resume um pouco, assim, mas não sou só tipo um coder, né? Eu trabalho muito próximo de produto, assim. Também já atuei como tech lead na empresa que eu estava até há pouco tempo, eu estava atuando como engineering manager de uma equipe de umas 11 pessoas. Também acabei traçando a minha jornada mais para o lado da tecnologia, digamos assim, né? Desse tripé que era a formação do Tecnologias Digitais, que era Uhum. arte, tecnologia e comunicação. Então sempre fui mais por esse viés, né? E é isso que eu tenho feito, assim, é uma das coisas que eu gosto de fazer bastante. E felizmente consigo trabalhar nessa área aí há um bom tempo. Tem bastante networking, e me considero feliz na área no momento. Que legal. Mas tu tá morando em Farroupilha, né? Tu mora aqui no Brasil. Moro em Farroupilha, É. desde que eu voltei. Eu cheguei a morar em Porto Alegre um tempo, em 2019. Eu estava na metade de um mestrado também pela UX, mestrado em educação. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar em Porto Alegre, primeira vez saindo da casa dos meus pais, no caso, né? E aí fui lá, morei um ano e meio mais ou menos. Estava bem habituado, mas e chegou a pandemia e as coisas mudaram repentinamente, assim, né? O remoto foi forçado, goela abaixo, vamos dizer assim, né? Porque, obviamente, era necessário no momento. E isso permaneceu e, para mim, nunca mais deixou de ser verdade, né? Só que aí, claro, a partir do momento que trabalhar de casa se tornou uma realidade para mim, eu passei a procurar oportunidades maiores, mais distantes, assim, né? Até elas foram aparecendo, assim, o mercado estava bastante efervescente ali na época de 2021, 2022, muitas vagas boas para trabalhar em empresas de fora e tal. E ali por 22, não, 21 eu comecei a trabalhar com uma consultoria canadense que tinha aberto uma filial no Brasil, em São Paulo. Então essa aí foi a minha primeira
minha primeira experiência, assim, trabalhando em inglês, né? Tipo, sempre estudei, sempre falei com as pessoas, até fiz um intercâmbio uma época, mas trabalhar mesmo era a minha primeira experiência. E aí, depois de um tempo, eu vi que algumas pessoas da minha rede, assim, digamos assim, estava começando a dar uns saltos um pouquinho mais altos, assim, de trabalhar, cortar, digamos assim, o meio, que seria a consultoria, e começar a trabalhar direto para empresas dos Estados Unidos, né, ou de fora do país, no caso. E aí eu fiz esse movimento, né? E tenho trabalhado de casa desde então. Como eu vi que não teria mais essa necessidade, digamos assim, de morar em Porto Alegre, eu preferi voltar para Farroupilha para ficar mais perto dos meus amigos, da minha família, né? Sim, claro, e o custo de vida também eu acho que é um pouco menor ali, é mais tranquilo também, né? Sim, sim. Não, com Uhum. certeza, com certeza. Até porque os preços aumentaram muito, né, depois da pandemia, foi uma das grandes consequências, né. Sim, sim. Mas que bom, porque a gente viu esse boom de contratações ali na pandemia, né? Basicamente, quem sabia escrever um Hello World aí podia achar a vaga de emprego, né? Teve um boom de É, tava contratações quase assim. assim, extremamente grande, né? Então, para contratar foi legal nessa época. Porém, depois veio a consequência disso, né? Ou digamos, o rebote disso, né? Quando a pandemia passou, né? A gente viu os tal dos layoffs, né? As demissões em Aham. massa daí, né? Daí as empresas desinchando. E aí, de fato, eu acredito que quem não tinha muita competência, acredito eu que tenha sido os primeiros a serem mandados embora, e talvez até uns com alguma competência também tenham sido mandados Sim, embora, né? sim, sim. O que me leva ao ponto de dizer que tu não está nessa categoria, né? Tu deve ser bastante competente no que tu faz, porque acho que tu consegue, então, permanecer, né? Mesmo depois de todos esses layoffs, mesmo depois de todos esses cortes aí, né? Tu ainda consegue manter essa posição, né? Mas me conta como é que foi isso, como é que tu conseguiu essa vaga lá fora? Que tu trabalhava numa empresa, quando estava trabalhando em Porto Alegre, era uma empresa daqui do Brasil. Eu lembro que tu trabalhou acho que a última vez que a gente conversou sobre isso, tu estava trabalhando na Nelogica, eu acho, né? Para quem não sabe, Isso uma aí. empresa do mercado financeiro, faz plataforma de compra e venda de ações e ativos, né? E aí, depois acho que a gente não falou mais, e depois disso, enfim, me conta o que aconteceu, como é que tu começou a trabalhar lá e como é que tu foi parar para trabalhar para uma empresa americana hoje, né? Sim, sim. Claro, claro. Até eu lembro ainda, eu recordo da conversa, assim, porque foi no final do ano de 2018 que eu recebi uma oferta de trabalho, digamos assim, para trabalhar na Analógica, né. E daí a gente teve uma confraternização do curso, que eu não lembro exatamente onde é que foi, talvez tenha sido até no Rovian, não lembro agora. E aí você estava lá, a gente falando, o professor, o coordenador na época, não era mais coordenador, mas já tinha sido coordenador, o André Zampieri, ele estava lá também, a gente falando sobre se era uma fintech, ou melhor, se era uma startup ou não, porque a empresa tipo, já tinha uns 10 anos, né, mas se considerava uma startup. Enfim, o contato foi pelo LinkedIn, e tem sido pelo LinkedIn desde sempre para mim, assim, né, eu utilizo essa plataforma para procurar, mas muitas vezes para, tipo, manter o meu perfil atualizado e aberto a oportunidades, assim. E Uhum, felizmente, né, talvez pelo meu networking, pelo meu perfil, skills que eu desenvolvi ao longo do tempo, e tenho tipo, mesmo estando empregado, assim, eu recebo com certa frequência, ah, não ofertas, né, porque oferta é lá no final, né, mas contatos iniciais ali com vagas e oportunidades para ver se eu quero participar do processo seletivo ou não. E sim, a primeira que apareceu foi essa lá em 2018, no final ali perto do Natal, vamos dizer assim, né? E daí entrei em contato, como era uma empresa brasileira, daí, tipo, eu falei por telefone, uma empresa de Porto Alegre, no caso, né? A recrutadora ligou para mim, fizemos esse screening, né? A primeira conversa, e aí teve algumas etapas ali, tipo, de. Não teve live coding na Neológica, mas teve uma prova de filtro, sim. Teve, tipo, uma do Hacker Rank, assim, mas não era de nível muito alto de algoritmos. mas Era, tipo, na época o teu cargo era como desenvolvedor, né? era como desenvolvedor. Eu entrei acho que até a hierarquia que existia lá, tipo, tinha vários níveis e tal, assim, sabe? Então, tipo, eu entrei como um desenvolvedor de software 3, que seria tipo um intermediário, assim, um pleno, vamos dizer, basicamente. Uhum, E depois eu consegui me desenvolver até na empresa lá no primeiro ano, no final do primeiro ano, eu fui promovido para Tech Lead, para líder de equipe, na verdade, um pouco diferente, assim, porque daí eu fiz até um processo, participei de um programa de formação de líderes,
que tinha uma consultoria e tudo mais, assim, daí eu consegui fazer, dar uma estudada, né, uma preparada, assim, para assumir esse tipo de papel e tal, na prática, mas também com um pouco de teoria, assim. E aí eu trabalhei como líder de equipe, peguei minha primeira equipe com 2 devs, né, e é que eram meus colegas até então de equipe. Daí depois, fui assumindo basicamente o setor que o meu gerente acabou saindo, então eu acabei assumindo os 4 times que ele cuidava, assim. Fiquei um tempão ali cuidando de todo mundo, eram umas 14 pessoas, bem caótico, assim, principalmente remoto no Teams e reuniões, e acabei que foi um dos motivos até que eu saí, né, porque, tipo, eu estava meio que nem um polvo, assim, né, que eu, tipo, tinha que codar, tinha que fazer code review, tinha que ser, tipo, líder técnico, no caso, e também tinha que fazer, assim, um papel meio que de produto para conversar com clientes internos e externos, e fazer a parte da gestão e tudo mais, né, e daí estava ficando meio pesado e veio, né, dessa oportunidade em 2021 também pelo LinkedIn. Aí foi, essa consultoria, no caso, né. Como como eles abriram uma branch em São Paulo, o primeiro contato foi em português, mas a pessoa já quis tirar satisfação, assim, né, e já quis falar na call já em inglês para ver se eu manjava ou não, né. E daí, passando dessa screen também, daí começou as etapas em inglês e tal. Daí essas aí foram realmente as primeiras conversas, entrevistas em inglês que eu tive, ali em 2021, pela metade, acho que foi julho, se eu não me engano. E nessas aí eu estava um pouco nervoso, assim, na primeira conversa, né. Até a consultoria em si, ela tinha bastante gente de fora, assim, hã, vamos dizer assim, offshore, né, então, tipo, tinha algumas pessoas indianas, assim, mais difícil de entender, né, e aí foi um pouquinho difícil de entender essa primeira conversa, assim, mas deu tudo certo, né, eu consegui passar do processo deles. E depois, eu não sei se tem alguma pergunta pra fazer agora, de repente, ou já vou falando também do Não, que não, veio? pode seguir, pode seguir. Qualquer coisa eu Beleza. te interrompo. E aí, tipo, eu fiquei trabalhando por um tempo, até coincidentemente ou não, uma curiosidade é que eu trabalhava, alocado na Pfizer durante a pandemia. Então, tipo, eu participava da engenharia, das plataformas de engenharia lá. Então, basicamente, eu estava prestando consultoria para ajudar as equipes de engenharia a desenvolver software de forma mais eficiente, lançar páginas de produto de maneira mais eficiente, inclusive Uhum. as vacinas, né? Entre outras coisas, né? Eu não fazia esses softwares em si, mas as plataformas. É uma coisa bem mais de back-end, assim, né? Sim. E foi bem legal, aprendi muita coisa ali. Ali eu trabalhei como tech lead, né, alocado, assim. E no âmbito da consultoria também é uma forma diferente de trabalhar, porque você está trabalhando num cliente, mas também tem a sua os seus colegas, digamos assim, de consultoria que não necessariamente trabalham com você, né. Eu entrei como um senior associate ali, então eu era responsável por ser mentor dos associates, que seriam, tipo, as pessoas que estavam um nível na hierarquia um pouco abaixo, assim. Então não era, tipo, um gerente, mas eu já tinha essa expectativa, né, de ser alocado como tech lead e também ajudar outras pessoas a crescer dentro da empresa ali, né, então, Uhum. prepará-los melhor. E o que que acontece, né, como eu falei, alguns colegas meus que trabalhavam até nessa mesma equipe, começaram a sair e trabalhar direto para a empresa, né, então, tipo, em vez de cortar esse meio de campo, digamos assim, em vez de trabalhar para a consultoria, no caso que eu estava trabalhando, trabalhar direto para a Pfizer ou para, sei lá, para outras empresas, startups e em qualquer lugar do mundo, né. Eu Uhum. pensei: "Bom, parece meio arriscado, assim", mas depois de um tempo contemplando, eu pensei: "Eu vou tentar também", no pior dos casos, né. Se eles Pô, conseguem, eu também consigo, né? dá um jeito, né? Sempre com um pouquinho dessa questão da síndrome do impostor, né? Tipo, Sim. não sei se eu sou bom o suficiente, se eu vou tancar, né? Se eu vou dar conta. E aí, cara, eu resolvi arriscar e não olhei mais para trás, né? Tipo, eu tive uma Uhum. boa primeira experiência ali, eu entrei numa startup de e-commerce e soluções para a comunidade que faz compras online, basicamente assim. Então não vendíamos nada, mas criávamos soluções como extensões de navegador para oferecer cupons de desconto, promoções e também sites, né, que as pessoas poderiam encontrar essas promoções, com um grande diferencial em relação aos competidores na época, que era tipo os cupons podiam ser adicionados pelas pessoas também e tinha todo esse sistema até gamificado de validação. Então as pessoas, tipo, adicionavam, os cupons, elas ganhavam, uma recompensa ali, até financeira mesmo, assim,
pontos na plataforma, mas até financeira, se elas contribuíam com cupons que outras pessoas validavam e os usuários finais validavam também. Tinha essa coisa chamada de sistema bizantino de validação. Então, tipo, se uma das validações fosse provada que não estava funcionando, as outras iam permanecer, iam dizer, não, esse cupom realmente vale. Então, é bem, bem interessante, assim. Me mantinha bastante engajado, assim, fazer esse tipo de tarefa, até porque eu conseguia fazer um linkzinho ali, né, com o que eu gostava na época na graduação, ali até o que tu trabalhou também com gamificação, né, sempre lembrava, né, quando a gente fazia alguma coisa no sistema de gamificação, que era uma das coisas que você pesquisava, né. Olha só que legal, né? Depois eu fiz o doutorado nisso, né? Mas enfim, aproveitando esse gancho, e aí tu continua nessa empresa até hoje, então? É essa empresa que tu tá até hoje? Essa aí eu acabei saindo, foi a que eu saí, eu fiquei por 3 anos nessa empresa, e eu entrei como um software engineer, como um senior software engineer, depois fui promovido a staff engineer, que fica entre o principal e o senior ali, né, uma coisa que não é muito comum até no Brasil, assim, mas tem nessas empresas americanas, costumam ter nessa hierarquia. E depois aí eu acabei assumindo também a função de engineering manager, então não foi, tipo, promovido somente a engineering manager, né. Eu, tipo, ainda tinha que ser um contribuinte individual, né, um IC que falam, né. Então, tipo, fazia essas 2 coisas ao mesmo tempo. E recentemente, daí faz uns 4 ou 5 meses que eu tô trabalhando nessa empresa em que eu estou atualmente, que é a Luxury Presence, que é do ramo de imobiliário de luxo, né, que faz, tipo, basicamente uma plataforma de marketing para corretores e empresas, ah, tipo imobiliárias, vamos dizer assim, né. Não é Entendi, exatamente a mesma coisa que as imobiliárias aqui, mas são parecidas, assim. entendi. E tu saiu daquela e foi para essa porque era uma oportunidade melhor ou porque tinha encerrado o contrato, alguma coisa? Foi por oportunidade melhor, ou tão boa quanto, assim, financeiramente um pouquinho a mais, não tanto até, mas por questões de que eu estava realmente esgotado, assim, de trabalhar na Sim, outra, por causa também de ter algumas questões, assim, divergentes com o CEO mesmo, assim, eu trabalhava sim. próximo do CEO, e CEOs são meio malucos, assim, no geral. Às vezes eles mudam muito rápido de ideia, né, e depois de 3 anos, daí eu decidi que estava Aham. bom, já tinha contribuído, deixei um legado que foi bastante importante, fiz um networking bem interessante, e saí com a porta aberta, assim, sabe, saí como um partner da empresa, que era Sim. uma parte boa, assim, eu entrei como um engenheiro contractor, mas nesse meio tempo, assim, consegui até, convencer a empresa, assim, a abrir um programa estendido de partners para remotos, então consegui ficar com um partner, ou seja, tipo, uma participação ínfima de lucros, sabe, e trabalhando para fora, isso é uma coisa raríssima, assim, de acontecer. Uhum. Então, tipo, até consegui sair como um partner da empresa, mas aí chegou um momento de fim de ciclo, vamos dizer assim, Sim. e a partir desse momento, não foi obviamente na saída, né, foi tipo antes, né. E daí enquanto eu estava já decidido: "Não, tenho que sair", eu fui fazendo alguns testes, assim, até esse da empresa que eu tô atualmente foi dificilzinho, assim, teve umas 5 etapas, né, tipo, ah, teve live coding, inicial, assim, de compartilhar a tela e, tipo, foi dado um problema na hora ali, tem que algum algoritmo, alguma coisa assim. Também teve entrevista, tipo, de design técnico, né, tipo, design de sistemas, design system, na Uhum. verdade, é tipo isso. Então, tipo, ou melhor, system design nesse caso, tipo, de mostrar que realmente sabe como arquitetar, né, basicamente uma solução do Uhum. início ao fim. E, bom, fit cultural também, falar com alguém de produto, esse tipo de coisa. Até que daí, né, passei ali umas 4, 5 etapas, daí realmente chegou a parte de negociação de oferta, coisa assim. Mas é isso, então tô nessa empresa agora, né, Legal. tô gostando, tô gostando. Muito legal, muito legal. E aí, nesse live code aí, não dá para dar um alt tab, acessar o chat GPT e colocar lá a pergunta que os caras fazem, né? Sabe que as coisas têm mudado? As coisas têm mudado. Hoje em dia, tipo, tem sido até, aceitável, assim, porque, assim, o que que acontece? A forma de trabalhar mudou, né, professor? Aí, Sim, tipo, sim. por exemplo, hoje eu uso o Cloud Code, que é um dos tipos de IDS hoje em dia, né, que Uhum. incrivelmente é uma ideia de CLI, né, é de linha de comando. Então eu não estou nem usando o VS Code mais, o Cursor ali, eu uso literalmente o Cloud Code para trabalhar, uma coisa que eu não imaginaria 1 ano atrás ou 2 talvez. E então, tipo, tirar isso na entrevista acaba até sendo uma coisa meio contraditória, né, porque na hora Sim, de claro. trabalhar você vai usar.
Sim, sim. Então, tipo, algumas empresas já se deram conta disso e no processo elas permitem que use. Só que daí, claro, que a régua é bem alta, né? Que daí, tipo, obviamente não vão te perguntar, não vão te fazer ali um problema, resolva um Sim. algoritmo que verifica se é um palíndromo ou não. Cara, se perguntar isso, o autocomplete vai te dizer, né? Como é Sim. que faz isso. Consequentemente, acaba elevando o nível da questão também, da questão, enfim, do problema, Claro, né, que claro. você tem que resolver. Exato. Daí até participei de um processo ali que acabei optando por não continuar e tal, mas esses aí eles deixaram usar. E aí, tipo, acho que nesse aqui que eu fiz também deixaram usar. Mas enfim, nesse outro foi mais marcante porque era assim, era meio que obrigatório usar. E daí tinha que basicamente fazer um sistema inteiro, assim, em 2 horas com assistência do cursor, né? Então, uma coisa que seria completamente inviável, né, Uhum. no live coding é 1 ano e meio atrás ou 2, sabe? Então, Sim, tipo, as sim. coisas mudaram, assim, então não dá para É, dizer 100% como é que elas estão no momento, assim. Eu participei agora até uns 3, 4 meses atrás de processos, ainda é recente, né? Mas acho que a tendência é que acabe mudando mesmo, assim, né? sim. Faz Mas ainda assim, sentido, a né? fundação tem que ter, né? Não tem Sim, como. sim, sim, claro, né? Depende do nível do que tu tá exigindo, né? Se é uma coisa super básica, de fato, a pessoa tem que saber, e aí não faz sentido ir buscar lá, mas se é algo um pouco mais avançado, né? Tu vai usar a ferramenta que tem disponível para. Mas vamos retornar agora, vamos fazer um retorno ao Bora, passado, né? bora. E voltar lá para a época do TechDig, enfim, né? Tu sempre foi um cara mais de exatas ou tu gostava mais da parte artística, design, comunicação? Assim, por que tu resolveu escolher o TechDig na época, o Tecnologias Digitais, e não Ciência da Computação, já que tu era um cara mais de desenvolvimento? Boa, boa. Pois é, né? Eu acabei. Isso é uma das coisas interessantes, eu acho. Ah, eu não fazia ideia do que fazer de carreira, vamos dizer assim, né? No terceirão do ensino médio. E foi uma questão assim mais de oportunidade que apareceu meio que na metade do terceiro ano, abriu um IFRS aqui em Farroupilha. E aí, tipo, abri um curso técnico em informática. Eu pensei, bom, vou fazer, né? Fiz o processo seletivo, passei. E aí, nesse meio do ano ali, fiz o primeiro semestre e eu descobri o que eram algoritmos, o que eram essas coisas, né? Eu pensei, pô, gostei. Mas agora, por que eu escolhi o TechDigi? Foi porque na ementa, ou melhor, na descrição do que seria o curso, me brilhou os olhos muito mais para a questão de tipo de possibilidades, né? De jogos e de modelagem 3D, computação gráfica, coisas que, tipo, olhando no da ciência da computação não me acontecia, né? Então ali Aham. foi, mas eu fiquei na dúvida, sabe? Tipo, eu até acho que no segundo ano do curso eu ainda estava pensando em trocar, não assim, nunca nem falei com ninguém sobre a possibilidade de trocar, mas eu pensava assim, será que eu realmente não troco, sabe? Porque realmente para me aprofundar mais em questões de engenharia de software, de mais teóricas mesmo, assim, tipo de compiladores e coisas que talvez fossem mais relevantes para minha carreira profissional. Mas não, né, eu me mantive firme ali, né? E acho que isso foi importante ainda, porque me deu ainda essa flexibilidade, né? Tem gente que fala, né, acho que a própria Lura fala muito disso de profissional em T, né, que tipo, que é aprofundado numa questão, mas ele consegue trabalhar em outras ali, e o TechDig é meio que isso, né? Ele Uhum. era isso, né? Não sei se a criação digital tá exatamente assim ainda, Ainda é, ainda mas é. ele ainda segue por Uhum. esse caminho. Mas então, eu sempre gostei muito de escolher, assim, ter opções, né? Então, Uhum. tipo, hoje eu trabalho com isso, mas eu ainda gostaria de, em algum momento, parar, né? Espero ter esse luxo aí, essa oportunidade de parar em algum momento de trabalhar por necessidade, de juntar grana e poder trabalhar em coisas que me brilham mais o olho, assim, né? E gostaria de ter, daqui a pouco, sei lá, um estúdio de jogos, sabe? Uhum. Talvez. Então, eu não abandonei isso, não, né? Legal, legal. Eu lembro que o teu TCC, eu tive o privilégio de ser teu orientador na época, né? E o teu TCC foi um serious game de ensino de aprendizagem é boa, né? De aprendizagem de algoritmos, né? Eu lembro que Isso tu, aí, tu fez, isso aí. tinha ficado bacana aquele serious game lá, né? Mas agora até tu mencionou isso, a gente fez uma um novo currículo, deu mais uma alterada nele agora para 2026 em diante, né? E a gente colocou lá 2 disciplinas optativas, né?
justamente para dar pra dar uma acomodada nesses diferentes perfis, assim, né? Que nem o Luiz é um cara que gosta mais de TI, tem mais interesse em TI, então tem duas disciplinas que a gente chama de optativas, e aí tu pode fazer essas duas disciplinas na ciência da computação, por exemplo. Então tu vai dar uma aprofundada na área que tu mais tem interesse, ou mais tem necessidade, enfim, profissional, que seja, né? Então, tu pode fazer lá duas disciplinas que aprofundam um pouco mais a área de, que nem tu falou, de programação, a área de banco de dados, a área de engenharia de software, ou o que quer que seja, que tem lá na ciência da computação, né? A mesma coisa vale para a galera que gosta mais de design, que gosta mais de publicidade, que gosta mais de audiovisual, que gosta mais da parte artística, né? Então, a gente abriu essas duas optativas para acolher um pouco mais diferentes cursos e dar esse pequeno caminho, né, dentro de outras áreas para os alunos também, né? Então acho que é uma coisa legal que a gente está remodelando agora para 2026, né? Quem está entrando agora já vai pegar esse novo currículo aí, né? Mas é que nem tu fala, né? Eu acho que essas experiências e lidar com áreas diferentes e resolver problemas em áreas diferentes também agregam no conhecimento para te poder resolver problemas dentro da tua área, né? Eu acho que isso tudo contribui no final das contas, né? Até porque, que nem tu colocou, tu tem a base, né? E tu tendo essa base, tu tem condições de buscar, seja num curso rápido online, seja pegando um livro, seja, sei lá, assistindo tutorial, seja, uma vez que tu tem essa base, né? Tu sabe codar, tu sabe lógica, tu entende o fundamento lá, tu consegue buscar, né? E tu tem condições de entender aquilo porque tu tem uma base, né? Eu acho que isso deve ter acontecido inúmeras vezes contigo, né? De ir procurar uma solução de alguma coisa, tu conseguia dar conta daquilo porque tu tinha essa base. Né? Claro, claro. Eu acredito que a formação ela está muito melhor hoje, assim, pelo menos eu lembro que na época que eu saí, já se estava com essa ideia de fazer projetos no final do semestre, né, de, digamos assim, criar unidades mais coesas de problemas, digamos assim, de matérias, né, do que antes disso, da era pré-projetos, vamos dizer assim, né? Então, os alunos acabavam meio que tendo que tirar sentido da coisa, assim, até porque às vezes não era linear, né, às vezes se fazia uma disciplina mais tarde, depois voltava, né? Mas, assim, com certeza, um dos aprendizados foi ter essa versatilidade, né? Essa facilidade de prosperar, eu acho, né? Um pouco no caos e aprender um pouco de cada coisa. Acho que é interessante sempre aprofundar em alguma coisa, mas pelo menos para o meu perfil, isso sempre foi bom. De não abrir mão de saber um pouquinho de cada coisa. Assim, eu sou um cara generalista, né? Acho que o criação digital e tecnologias digitais são para pessoas que se identificam mais como generalistas, assim. Sim, falou. Gostei. Não necessariamente precisa ser um cara especialista mais conceituado, cultuado, assim, que seria, no caso, um especialista, né? O generalista seria quase que o oposto, assim, né, disso, né? Não que seja uma dicotomia, né? Mas, tipo, estaria no outro lado do espectro, que é, tipo, alguém que consegue não ser, de repente, um expoente em todas as coisas, mas consegue ser razoavelmente bom em várias, né? Sim. Acho que o TechDig é muito bom para isso, assim. Então, tipo, ele me deu um certo olhar, por exemplo, para UI e UX de software. Então, não é à toa que eu trabalho como full stack. E, tipo, já tive feedback, assim, de algumas pessoas que, assim, tentando ser humilde aqui, mas, tipo, pô, acho que é bom falar, assim, para esse exemplo, que eu talvez seja um dos únicos full stack de verdade que exista, sabe? Porque, tipo, o pessoal até fala assim, não existe full stack é um pato, né, que não nada, não voa e não caminha direito, né, faz um pouco de cada coisa e muito mal. Mas talvez, assim, o TechDig, ele tenha me ajudado um pouco nesse sentido também, sabe? Tipo, que seria, né, o cara que não é nem da informática, nem da arte, nem da comunicação direito, né? Mas, no caso, eu tenho um background suficiente de comunicação e de artes para também conseguir me trazer um arcabouço ali para o trabalho, para ser, não só para o trabalho, né, para o dia a dia também, né? Mas acho que isso me ajuda também. Tipo, até desde questões do dia a dia, assim, por exemplo, tirar uma foto, né? Às vezes você pede para alguém tirar uma foto, daí, pô, vamos tirar uma foto, você, porra, tá
não tá enquadrado isso aí, sabe? Aí você vai lá, tira uma foto, às vezes, assim, se a pessoa te dá uma certa abertura, você fala, tenta enquadrar assim, assado, né? Então já lembra, tipo, do pouco que eu aprendi lá com o professor Edson de fotografia, por exemplo, de questões mais de estética, assim, né? Que eu acho que Sim, outros cursos não teriam, né? sim, Sempre dá para tirar algum proveito, né? Acho que a questão é também estar interessado, né? Estar aberto a aprender as coisas, né? Isso aí claro. não dá para abrir mão, né? Não independe do curso, né? Mas o TechDig, acho que ele demanda isso, né? Ou Uhum. melhor, agora criação digital, né? Criação digital. Gostei da tua expressão de prosperar no caos, né? Prosperar no caos é legal, né? Mas, cara, essa é a proposta de qualquer bacharelado, até se for pensar assim também, né? Claro que o Criação Digital, ele te dá, ele é um generalista em áreas que são bastante diversas, né? Você tem, que a gente falou, você tem a arte, a comunicação e tem a TI, né? Mas se a gente for pensar mesmo o próprio ciência da computação, ele também é um curso generalista, mas daí Também. um curso generalista dentro da TI, né? Porque lá o cara vai trabalhar a parte de programação, de banco de dados, de engenharia de software, de inteligência artificial, ou seja, várias áreas da informática ali, né? Da tecnologia da informação. Enquanto que o criação digital ele vai pegar algumas, claro, menos áreas ali dentro da TI e algumas outras áreas de outros cursos também. E aí ele é um generalista em outras, englobando outras áreas também, enquanto que o cientista da computação vai ser um generalista dentro da área da TI, né? E aí depois, óbvio, né? Acho que no mundo que a gente vive, com maior ou menor intensidade, a gente vai ter que estudar para o resto da vida, né, cara? Vai estar sempre Claro. tendo que se atualizar numa ferramenta, num conceito, enfim, alguma coisa. E a base, enfim, a base permanece, né? A base que te dá a sustentação para te construir outros conhecimentos em cima, né? Então, acho que nesse ponto é bem interessante. E aí, depois disso, eu lembro que tu fez mestrado também, né? Mestre em educação, inclusive. Sim. Mestre Felipe, Luiz Felipe. Pois é, né? Acho que é mais um exemplo de sair da zona de conforto, digamos assim, né? Porque eu tinha essa base aí, um pouquinho de cada coisa, de comunicação, artes e informática, e em vez de fazer alguma especialização ou um mestrado em alguma dessas três áreas, eu resolvi ingressar numa quarta. Então, Eu te até claro, entendo, né? eu te entendo. Pois é, tu me entende mesmo, né? Porque tu também fez a mesma coisa, né? Eu Eu segui. literalmente te entendo. Pois é. A gente, para quem não sabe, o professor Fardo, ele é doutor em educação, também mestre em E mestre educação, em educação também. e até quando eu estava cursando as disciplinas do mestrado em educação, a gente foi colega em algumas, né? Se eu não me Uhum. engano, algumas em comum ali. E por influência também, por ter sido meu orientador, eu tinha a ideia de fazer um jogo e sempre gostei de aprender e de entender essa dinâmica de como é que se aprende, como é que eu ensino, né? E aí eu tinha essa curiosidade. O tema do meu TCC foi justamente o que tu falou, né? Um serious game, um jogo que tem algum propósito de passar alguma mensagem, de ensinar alguma coisa, né? Algum valor ou algum conhecimento. E aí eu escolhi justamente algoritmos, que era uma coisa que o pessoal penava, né? Vamos dizer assim, né? Ainda Principalmente no pena. nosso curso, né? Vai continuar penando para sempre, né? Com IA ou sem IA, né? Pior que é Para verdade, aprender cara. mesmo, né? A pensar É. ali como por si mesmo, né? Mas, tipo, elencando essas duas questões e fazendo meu TCC nessa área, assim, se aproximando aos poucos de educação, de aprendizagem, eu gostaria também de continuar estudando, né, depois que eu me formei, e aí o mestrado que tinha mais, assim, que eu consegui me identificar aqui na região, já conhecia a UX também, né, confiava na universidade, e eu pensei, cara, dos que tem aqui, o que tem, assim, realmente, que eu tenho mais afinidade é a educação. E eu tenho, hoje me surpreendo ainda de ter passado no processo seletivo, porque não tinha só, tipo, a quantidade de vagas, tinha mais gente, sabe? E aí, tipo, eu não, obviamente não passei bem, assim, né? Porque não tinha nenhuma publicação, nada, assim, né, de eventos acadêmicos e consegui, vamos dizer, tive sorte ainda de ter caído no exame escrito um dos livros que eu tinha lido, então eu consegui dissertar sobre, assim, né?
e consegui lá convencer lá a banca que eu tinha interesse de aprender e tudo mais. Acho que foi mais uma empolgação, assim, que eu me vendi. E aí foi isso, né? Depois que eu entrei, mas eu penei bastante porque mudou bastante acho que a forma, vamos dizer assim, né? O pessoal é muito mais extrovertido e muito mais falante, mas também muito mais leitor, né? Muito mais leitura do que o perfil da informática, vamos dizer assim, né? Então eu tive que ler muito, assim, no mestrado ali, que eu vi, né? Tipo, eu tenho que estudar a sério mesmo, né? Uma área de humanas que, querendo ou não, tinha uma lacuna grande, assim, né? Tipo, desde apanhado histórico, né, até questões, tipo, mais próximas ali de epistemologia, né? Coisa mais Uhum. filosófica. E, com certeza, assim, foi muito engrandecedor, né? O Era, mestrado, assim. era o que eu queria te pedir. Eu acho que a gente não teve a oportunidade de conversar sobre isso depois, né? Mas, cara, eu tenho um carinho. Eu tive uma surpresa extremamente positiva com o mestrado em educação, né? Eu comecei fazendo ele, tipo assim, eu quero fazer um mestrado, né? Eu queria fazer, porque, enfim, tinha a possibilidade de assumir a docência de algumas disciplinas. Eu já trabalhava na UFRGS na época, né? E eu tinha que fazer um mestrado e, enfim, daí foi onde eu achei o meu, tá, vamos fazer aqui, né? Mas, cara, foi uma surpresa extremamente positiva para mim. Eu guardo com muito carinho o que eu aprendi no mestrado. Eu diria que foi, assim, em termos, vamos dizer, intelectuais e de percepção, de conhecimento, enfim, eu diria que foi um marco divisor na minha vida, assim. Eu digo que Para mim também. o que eu passei a compreender depois do mestrado e ter feito o mestrado especificamente em educação. Eu não sei se foi isso que tu sente também, né? Apesar de, bom, eu trabalho com educação até hoje, né? Eu sou professor, mas tu tá trabalhando numa área técnica que, óbvio que tem as suas conexões, mas eu penso que 99% do tempo é outra coisa que tu faz lá, né? Mas mesmo Sim. assim, tu tem essa percepção de ter sido muito positivo para ti? Muito, muito. E até, para exemplificar, assim, né? Acho que antes de entrar, eu até falei contigo algumas vezes, pensava assim, será que eu entro ou não? E é até ridículo, assim, se for para pensar as minhas dúvidas do porquê não entrar, né? E, assim, não vamos cair pro lado político, tá? Na conversa aqui. Mas eu lembro que na época até eu estava flertando com umas ideias assim, né? Tipo, olha só, né? Ah, como é que falava ainda? Tipo, do Paulo Freire, umas coisas assim, umas questões nada a ver, né? Tipo, sobre a, a relevância e sobre questões de militância e tudo mais, uma mentalidade assim bem de quem é de fora mesmo, que não faz ideia, né? Só vê as pessoas comentando e não conhece, né? E assim, nossa, foi muito, muito bom. Tipo, Uhum. acho que me tornou uma pessoa muito mais crítica. Eu já me achava crítico, mas eu estava precisando dessa lição de humildade, digamos assim. E o mestrado foi isso, assim. Eu sempre fui uma pessoa que ouviu bastante, então eu ouvi muito, muito, muito as pessoas conversarem, né? Durante o mestrado. De vez em quando eu falava também, quando dava uma deixa ali, né? E teve muita troca interessante, assim, porque, tipo, tinha justamente esse pessoal com esse perfil mais falante, de trazer background e vivência em escola mesmo, e, e esse tipo de coisa. E eu também, às vezes, consegui trazer um outro lado, assim, de alguém que trabalha fora da escola, né? Então, tipo, teve muita troca boa ali, eu diria, Uhum. sabe? Mantive alguns contatos ali. Eu acabei me afastando inevitavelmente, né? Porque a minha ideia também com o mestrado, eu entrei com essa ideia de, não, fazer o mestrado para ter mais uma opção na minha manga aqui, né? Caso eu não dê muito certo aqui na questão de engenharia de software, teria uma opção de docência também, uma coisa que Uhum. eu também não descarto, né? É, Mas, quem tipo, sabe, né? entrei com essa mentalidade, mas, tipo, depois eu saí, assim, independente da área que eu trabalhar, já foi positivo, sabe? Uhum. Foi muito importante para mim, assim, eu diria. Que Foi legal. sofrido fazer a dissertação? Foi. Pelo Sim. menos para os meus próprios padrões de exigência, assim, sabe? Às vezes nem era necessário, assim, mas eu me puxei mesmo, assim, e Sim. me fez sofrer, trabalhando o tempo todo e fazendo a dissertação, mas eu não trocaria, assim, eu não faria diferente. Que legal. Na época, para mim, foi um pouco mais tranquilo até fazer a dissertação, porque eu trabalhava na UX, mas era um setor que, enfim, não tinha tanta demanda de trabalho, assim. Eu acabava aproveitando
bastante tempo de trabalho para fazer as coisas do mestrado, né? E aí eu tive um pouco mais de tranquilidade nessa etapa, mas que foi totalmente compensada depois na pandemia, enquanto eu estava fazendo o doutorado, né? Porque daí eu já era coordenador, já dava aula 200 horas e tinha coordenação em pandemia e tudo novo e não sei o quê. E no meio daquela tempestade toda, aquele caos, eu prosperei, né? Gostei ali do prosperar no meio do caos. E fiz a minha tese, cara. A tese, meu Deus do céu, cara, a tese me deu muito trabalho, cara. A tese eu realmente Pagou palma. paguei, paguei aquelas horas que eu tinha, que eu consegui estudar no trabalho, depois eu acabei trabalhando no estudo daí, né? Daí eu devolvi tudo para a UX que eu tinha, né, entre aspas, que eu tinha conseguido lá, né? Mas enfim, foi algo bastante trabalhoso, bastante trabalhoso mesmo. Eu lembro que eu sacrifiquei 2 férias inteiras, né? Porque eu não conseguia escrever durante o semestre, né? Então, no que terminou as aulas agora, nessa época que a gente está aqui agora, né? Final de ano, terminou as aulas, eu já engatava na tese e as férias inteiras basicamente escrevendo e lendo e fazendo um monte de coisa. Mas enfim, né? A gente mas enfim, também não me arrependo, né? Eu acho que todo investimento que a gente faz em estudo, em conhecimento, a gente aproveita e direta ou indiretamente a gente aproveita, né? Mas Isso sim, né? Eu acho que independente da... Sim, a mensagem, acho que sobre por que ingressar na universidade ainda é relevante, eu diria, é justamente por isso, assim, é uma formação para a vida e não para profissional, né? É claro que o imediatismo, assim, pô, eu quero fazer uma faculdade e ganhar mais, né? Conseguir um trabalho melhor, conseguir... Claro, isso é óbvio, né, que é importante, assim, mas pensando não só imediatamente, assim, para a formação da vida, assim, né, como sim, cidadão, como pessoa, uma universidade boa faz muita diferença, assim. Eu acho claro. que a UX é boa nesse sentido, é muito boa, né? Em comparação, assim, daqui a pouco algumas que vão te dar uma formação mais fácil, mais rápida, assim, né? Mas aí, tipo, Uhum. a UX e outras universidades, assim, né, tipo, que são boas, que nem a PUC e tal, vão te dar também o networking, vão te dar a oportunidade de fazer extensão, intercâmbios e mestrado, por exemplo, né, fazer uma educação continuada e tudo mais. Mas, claro, né, Falando, isso demanda de querer aprender, sim. tem que ter essa vontade também, né? Falando rapidamente em intercâmbio, tu também fez intercâmbio, né? Tu foi pro Canadá, tu foi, né? Fiz. Foi pro Canadá, Canadá. foi. Canadá, né? Isso, ficou 6 meses lá, né? Fiquei um ano. Fiquei um ano. Conta aí Aham. rapidinho como é Pois que foi é, essa eu experiência. acho que, curiosamente, também, assim como eu falei que a Tati e o Milton se formaram, né, comigo, a gente também foi junto para o intercâmbio, só que eles foram para a Inglaterra, eu fui para o Canadá, para Halifax, que é bem no nordeste ali, né, tipo, do país, né, como se fosse reto a Nova York, só que acima. Eu fiquei na Universidade Dalhousie, que é a maior da região ali, e lá eles não tinham tecnologias digitais, né, quem diria. E aí lá eu estudei ciência da computação, né. E, bom, acho que foi, obviamente, um marco muito importante ali na minha formação também, né. Ah, foi meio que na metade do curso ali, teve essa oportunidade do programa Ciência Sem Fronteiras na época, um programa federal, e, pô, eu tinha me preparado, vamos dizer assim, sempre, né, para chegar a esse momento, assim, tipo, estudado inglês, estava na faculdade, todos os ventos estavam a favor ali, né, e aí eu fiz o processo seletivo, passei, ah, obviamente, né, meus pais e minha namorada ficaram meio de cara ali, mas depois eles gostaram também, né? Quis passar um ano longe deles, né? Na época era um pouco diferente, assim, só tinha Skype, né, para se comunicar, não tinha WhatsApp ainda. Mas foi uma experiência muito boa, assim, né? Eu pude aprofundar um pouco mais na ciência da computação lá também, então, tipo, disciplinas que eu pude aproveitar na UX e tal. Ah, a cultura, legal de conhecer outra assim também, né. E clima também, né, bem diferente, apesar de que aqui é frio, assim, lá nem se Uhum. compara, né, no inverno de -29, com neve 1,5 m de altura, e snow days de vez em quando, assim, né, tipo, às vezes, tem tanta neve que não tem aula, gente. É tipo isso, né. Acordar de Aham. manhã, olhar o e-mail para ver se não tinha um aviso dizendo que não tinha aula para não Aham. perder a viagem. É, Mas é muito isso, legal. assim, eu estudei, tipo, dois terms, né, como se fosse 2 quadrimestres, eu diria assim,
E daí tem esse summer break, que daí fica 4 meses sem aulas, que daí nesse período ali que eu fiz um internship, né, um estágio. E aí, tipo, eu trabalhei na universidade, lá na biblioteca, fiz um sisteminha lá para eles, tá? Foi uma das primeiras experiências também que eu tive com trabalho, assim, né, tipo, sem ser só acadêmico, né. Mas foi muito bom, acho que não vamos entrar em muitos detalhes, assim, mas foi muito, muito importante, assim. Depois que eu voltei, acho que tinha alguma coisinha já para contar para os colegas ali de curiosidade, né, como é que era e tal, assim, foi bem importante na minha formação. Que legal. Eu lembro que na época ali, vários alunos tinham ido, né? Bom, depois veio a pandemia, fechou tudo, não foram mais. Agora nós temos um aluno que está lá, o João, deve estar voltando até já, fim do ano agora até, mas depois de muito tempo teve alguém que foi, né? Mas que legal, tomara que mais pessoas possam ir, porque de fato tenho certeza que é uma experiência bastante engrandecedora, né? Tanto em termos culturais quanto profissionais, enfim, né? Eu acho que é muito legal. E para a gente já ir finalizando aqui também, eu vi que tu foi várias vezes para Los Angeles, Califórnia, ali, por causa da empresa ou tu foi a passeio mesmo? Sim, eu fui. Vamos, calma aí, né? O pessoal do IC aí, né? Eu não fui exatamente a trabalho, né? Eu fui por conta do trabalho, mas Será tipo, que para uma confraternização na empresa lá. será que o Trump está escutando? O Trump, né? Calma aí, né? Tudo certo aqui? Não, é business e Isso. tourism. É. Mas assim, foi a convite da empresa, né? Foi custeada pela empresa também. Fiz 3 viagens lá, 3 setembros consecutivos, né? Esse ano agora, uns 3 meses atrás, foi a última vez que eu fui. E passei uma semaninha lá, essas últimas 2 vezes até consegui levar a minha esposa, né? Mas foi a título de conhecer, né? Tipo, os colegas, conhecer o pessoal lá do escritório, obviamente, né? Planejar features, roadmap do que estava por vir, no que trabalhar, ideias, né? Fazer esse tipo de brainstorming, assim. E acho que acho que no segundo ano, se eu não me engano, a gente fez até uma participação num evento bem interessante do Google, lá de Santa Mônica, lá de Los Angeles. E, pô, é uma oportunidade muito legal, né? Tipo, não é muito. Não é todo dia, né? Ainda mais trabalhando remoto, né? Remoto, tu acaba só participando de coisa online, assim, né? Então foi bem Uhum. interessante participar de uma conferência, assim, ver devs de outras empresas, né? É uma coisa que fazia tempo que não acontecia para mim, assim. Não, muito legal, assim. Acho Que que. legal. Obviamente, né? O intercâmbio foi muito importante para isso, né? Tipo, também dá essa segurança e diferencial, assim, principalmente para a primeira vaga, né? De Uhum. trabalhar falando na língua inglesa, assim, né? Mas sim, essas viagens foram a trabalho. Que legal, bacana. Eu vi, te acompanhei pelas redes sociais, como eu tive a oportunidade de ir lá também, acabei indo em 2024 e esse ano também a gente foi, né? A turismo daí, né? Só passeio, Aham. daí conhecia lá os lugares que tu foi. Bem E tu andou legal, de bem Waymo bacana. lá também? Cara, não consegui, mas Mas tu queria viu os ter. carros lá branco andando sozinho? Vi. Aham, São Francisco tinha bastante, era bem curioso de ver os carros andando com ninguém dentro, assim. Aham. É, É um pouquinho chocante, assim, na primeira é um vez que. pouco diferente da nossa realidade, né? Aí também algumas coisas estão vindo para cá, acho que vão demorar para vir, na verdade, né? Vão ser coisas pequenas, tipo. Mas acho que até nos Estados Unidos mesmo, tipo, ali é um celeiro, vamos dizer assim, de ideias, né, de startups e de implementação Uhum, dessas ideias. Mas acho que também tem bastante coisa que a gente vai ver ali que a China está fazendo, né? Acho que tanto lá, tipo, em cidades grandes, quanto ali em São Francisco, na Califórnia, né, como um todo, são coisas que eu acho que vão vir para cá só com um certo delay, né? Outra uhum. coisa que tem lá também é o entregador robô. Não sei se chegou a ver Não, esse não. alguma entrega. A gente viu umas 2 vezes, se eu não me engano, assim. Tipo, parando assim, às vezes vai atravessar a rua, do lado, vai pro lado, tem um robozinho ali esperando para atravessar também. É, que legal. Entregador de iFood, né? Ou DoorDash Uhum. lá, que seria o iFood deles, né? Sim, sim.
Muito bem. Então, dando um spoiler também, você falou que foi com a esposa, né? Tô dando spoiler aí, o Luiz tá para ser pai logo, logo aí, né? Se bobear, a gente tem que encerrar aqui, porque tem que ir lá, né? Espero que Próximos não, dias, até tô com um cantinho aqui no olho no celular, vai saber se a mulher não chama, né? os próximos Mas, dias aí, né? Virar pode papai, ser que então, seja né? nos próximos dias. Aham. Muito Pois é, bem. né? Mais um momento de aprendizado aí, né, que tá por vir. Com certeza. O doutorado, né? Esse aí vai ser Agora o sim, esse aí é doutorado da agora. vida, né? O doutorado da vida agora, né? Meus parabéns, então, já deixo aqui publicamente meus parabéns. Que essa Muito nova obrigado. fase aí seja muito, muito especial para ti e para tua família e para tua esposa também. Muito obrigado. Então tá, cara, vamos encerrando por aí. Já tomei bastante o teu tempo. Foi um papo muito bacana aqui, Imagina. cara. Que bom poder conversar contigo, ver que tu tá bem, tá prosperando aí, né? Tá bacana, conseguindo usar tudo aquilo que aprendeu aqui. E que bom também que eu pude contribuir um pouquinho para isso, né? Ah, com certeza, com certeza. Acho que ficou agradecimento aí, né, a ti e a todos os professores que possam estar assistindo aí, que participaram da minha jornada. Acho que a, é uma profissão que ainda não é valorizada como deveria ser, né? Acho que o da graduação e o da pós-graduação, acho que ainda tem um certo status, né? Mas os da base, eles não têm o reconhecimento que mereciam, né? E acho que é o mínimo que eu posso fazer é agradecer. Enfim, daí daria Outra um conversa. outro programa agora para a gente conversar sobre isso. Mas também agradeço a lembrança aí, né? Em nome deles também, com certeza foi um ótimo aluno e foi um prazer ter te acompanhado aí durante todo aquele tempo e é muito bom ver que tu tá bem aí agora. Não, Então tá, imagina, cara. agradeço o convite aí, espero, com toda a humildade que daqui a pouco tem alguma pergunta aí, né? Queiram deixar alguma pergunta nos comentários aí, vou depois ser Depois postado, né? tu deixa as tuas redes aí e o teu Insta aí pro pessoal, depois vamos deixar ali eu deixo ali Aham. na descrição do vídeo, aí se alguém quiser entrar em contato, fique à Claro, vontade aí, claro. né? Então Valeu, tá, né? Muito obrigado Luiz. pelo convite. Valeu, obrigado, cara. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.